Olá, pessoal, e hoje nós vamos começar com a série de vídeos que nós sempre fazemos aqui no canal Agroverdades em homenagem às mulheres. E vamos começar com uma das mulheres mais inspiradoras do agro brasileiro, professora Janaína Martuccello. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá, pessoal. Inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer àqueles que nos seguem aqui no canal. Pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho aí para receber aí as notificações dos materiais que estão postados semanalmente. E se você gostou, dê um like para que a gente possa estar chegando a mais pessoas aí nas redes sociais. Pessoal, todo ano a gente faz o mês de março dedicado às mulheres. Esse ano nós não conseguimos, por problemas particulares meus, não conseguimos ter uma live no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, hoje, nós vamos abrir essa série de vídeos, né, com a professora Janaína Martuccello, que é uma das mulheres ligadas ao agro mais inspiradoras, mais ativas. Hoje nós não vamos falar, para tristeza de muitos, nós não vamos falar sobre pastagem, sobre capim, ela vai falar do sonho dela de não ter nem um hectare de pastagem degradada no Brasil, mas nós vamos falar um pouco da história dessa professora, que é um exemplo, né, para alunos, para colegas professores e, mais principalmente, para produtores rurais que querem fazer a diferença. O tema dos vídeos esse ano, ele é mulheres que fazem a diferença no agro. Então já começo aí agradecendo a Janaína por fazer tanta diferença para o agro brasileiro e pedir, Janaína, que você conte de uma forma breve como que você entrou, né, nesse mundo do agro, e depois eu vou falando aí de alguns desafios, nós vamos tocando esse papo aí. Muito obrigado por estar aqui no Agroverdade, é sempre uma honra contar com você aqui. Ô, professor, a honra é toda minha, o senhor já sabe, que o senhor não me pede, né? O senhor manda. Professor Nilma liga, o que é? Já fala, tô pronta, já tô com roupa de ir. Na hora que eu pego o telefone, ele já fala, para onde que é? Nós vamos, vai pular, eu vou junto, né? Então, professor, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra sempre muito grande estar para mim no Agroverdades, que na verdade é um canal que me inspirou a criar o Forra de Cultura e Pastagem, o senhor com a sua coragem de falar sobre diversos assuntos, né? Eu não crio tantas polêmicas, né, professor, igual o senhor, mas eu tenho lá o meu canal de pastagem, né, em que também aproveito para pedir o pessoal para seguir. Então, é uma honra muito grande estar aqui, professor, muito obrigado pela confiança. E eu gostaria de dizer também que o senhor é um grande incentivador dessa minha coragem, hoje de estar também nas redes sociais, porque o senhor está sempre me incluindo, conversando, e a gente está sempre participando de coisas juntos, então fica meu agradecimento. Então, vamos lá, professor. O senhor pediu para eu falar como é que eu entrei nesse mundo do agro, né? E talvez a minha história, né, está escrito aí, né, professora Janaína, uma história inspiradora, talvez ela seja um pouco inspiradora para as meninas que estão entrando na zootecnia por agora, porque o senhor está aí eu tenho 16 anos de sala de aula, fazendo 17 agora em 2025, o senhor já está muito mais tempo na estrada, e eu tenho certeza absoluta que o senhor já percebeu também as mudanças, né, no perfil dos alunos que ingressam nos cursos de zootecnia, também agronomia, né? A veterinária, isso aconteceu antes. Nós temos hoje, tem muito tempo que aqui na universidade, sei que esses números correspondem a outras universidades também, maior número de mulheres e maior número de pessoas que vieram do meio urbano, né? Então, nós não temos mais aquele perfil que eram os homens, né, que já tinham feito um colégio técnico ou que vieram, né, de uma fazenda ou que vieram sendo filhos de produtor. Né? Então, essa mudança a gente tem observado. Então, talvez para essas meninas eu possa trazer os meus exemplos, né? Porque, na verdade, eu não sou uma pessoa do agro, meu avô tirava leite, tá? Mas aí, quando minha mãe casou, né, ela foi viver com meu pai em outro município, né, ela não ficou nesse processo de sucessão. Quem ficou no processo de sucessão foi meu tio, que faleceu, depois um outro tio mais novo, que hoje continua lá
né, com as terras em arrendamento, né? Então, ela não ficou no agro, né? Minha família não ficou. Meu pai é peão metalúrgico da companhia, né? Peão metalúrgico da Companhia Siderúrgica Nacional, se aposentou lá. E eu fui, inclusive, professor Nilma, funcionária também da Companhia Siderúrgica Nacional. Eu fiz escola técnica, eu sou técnica em metalurgia. Na cerca, professor Nilma, ninguém me engana. Eu sei identificar. É só isso que serviu, né? Eu sou técnica em metalurgia, trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional por um tempo, né? Fui estagiária lá, né? E meu sonho era ficar lá. Vou ficar na Companhia Siderúrgica Nacional, é isso aqui mesmo. Meu pai tinha muito orgulho de ter uma filha que seria técnica, enquanto ele era só metalúrgico e tudo mais, e queria fazer engenharia metalúrgica, professor Nilma. Estava tudo planejado na minha cabeça. Eu vou fazer engenharia metalúrgica na UF, que tinha um campus em Volta Redonda, e estava tudo certo. Só que aí, quando era para eu ser contratada na Companhia Siderúrgica Nacional, eu não tinha 18 anos, porque eu terminei o segundo grau ainda com 16, né? Então, não tinha 18 anos, a usina não podia me contratar. E aquilo foi um banho de água fria, né? Eu fiquei desesperada, arrumei um outro trabalho, fui dar aula. Eu tinha feito um curso, né, paralelo com a minha escola técnica e fui ser professora. E sempre quis ser professora, na verdade. É um sonho meio de criança isso, né? E aí a engenharia metalúrgica apareceu como uma oportunidade, aí fui dar aula e resolvi fazer vestibular. Na minha época era vestibular. E aí eu falei, não quero trabalhar em usina, porque meu pai já tinha perdido uma audição de um dos ouvidos por causa de muito barulho, que naquela época não tinha muita preocupação com segurança do trabalho. Eu falei, não quero, esqueci isso, vou ver o que eu vou fazer. Aí comprei, professor, os livros lá das páginas amarelas, lá aquelas guia do estudante, né, um amarelinho que tinha, para poder ver o que eu ia fazer. E aí eu comecei, aí dobrei engenharia metalúrgica, engenharia agronômica, engenharia agrícola, dobrei assim a folha, né, para marcar que aquelas ali eu voltaria. Não marquei medicina veterinária, porque eu não gosto de sangue. Aí fui seguindo, e, cheguei na zootecnia, que era a última, era por ordem alfabética. Eu falei, eu gostei disso aqui. E aí eu soube, um amigo meu tinha passado em economia um ano antes no vestibular, e ele me falou, a zootecnia tem na Rural, parece que o curso é bacana, lá na Rural do Rio, em Seropédica. Aí fui olhar lá no guia, tinha 5 estrelas na Universidade Federal de Viçosa. Eu falei, eu vou fazer vestibular para essas duas. Aí conversei com os meus pais, eles sempre me apoiaram, e fui. Então foi aí. Em 1997 passei no vestibular, né? E em 96, então em 1997 eu iniciei a minha carreira no agro. E aí eu fui entender exatamente o que era zootecnia, né? E fiquei, assim, simplesmente apaixonada pela ciência. Por isso que eu digo, professor, que talvez eu inspire outras meninas, né? Que não vieram também do agro diretamente. Porque é muito possível você se moldar, é muito possível você aprender. E qual é a maior vantagem que eu tiro disso? É que eu cheguei ali, professor, sem vício nenhum, pronta para aprender do jeito certo. Então, eu não tinha nenhum vício de querer fazer como meu avô fazia, como meu pai fazia. Então, eu vim sem esses vícios, sem essas coisas, né? E aí eu tinha um outro agravante. Eu precisava correr mais atrás que meus colegas que tinham alguma noção. Então, no primeiro período, eu já mergulhei em estágio. E na época, a gente podia fazer um estágio para receber o ticket do RU, e eu tinha que ter esse ticket. Então, eu já comecei a ir para os setores. A Rural sempre foi muito forte, os setores sempre funcionaram muito bem, eram setores de produção. E aí essa foi a vantagem, porque grande parte dos meus amigos não tinham esse ímpeto que eu tinha de ficar indo atrás do conhecimento. Então eu fiquei a minha graduação inteira sempre fazendo estágio, sempre me dedicando, fazendo às vezes em 2 lugares, em 2 setores ao mesmo tempo, sabe, professor? Para eu poder realmente me encaixar. Porque senão eu ia ficar fora do contexto, sem entender muita coisa, né? E foi assim, essa é a minha história. Depois eu fui para Viçosa. Eu, quando eu fiz vestibular, eu passei nos 2, mas ficar na Rural era mais barato para eu me manter, né? E aí eu não fui para Viçosa, mas Viçosa estava sendo guardada para outro momento. Acabei indo fazer a pós-graduação lá. E foi assim que eu entrei no agronegócio, né? Desde 1998 eu trabalho com a área de pastagens, né? Que foi uma área que eu gostei muito. Janaína, tem coisas que eu falo assim, eu sou bem sincero, eu acho que é hipocrisia quando as pessoas falam assim, não tem diferença de homem para mulher. Eu acho que tem sim, porque a mulher, ela é sempre mais sobrecarregada do que o homem, né? Normalmente o cara trabalha, chega em casa, ela tem a dupla função, né? E tem essa questão
que eu acho que de tudo que você fez, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras. E eu sei que essa sua fala, eu vou te perguntar, vai ajudar muitas alunas. Você conseguiu formar em zootecnia e ser mãe ao mesmo tempo. Para quem vive esse desafio, no semestre passado eu tinha a Clarice lá na minha sala, lá, que era, né, a Clarice era uma bebezinha lá, e a mãe levava, e todo mundo cuidava ali, a gente vê a dificuldade que é uma mãe para estudar. Tem professor que acha legal, tem outros que não colaboram. Eu já estou naquela fase de avô, os meninos já me conhecem, já dou aula com o menino no braço e tal, mas é de cada um. Mas voltando aqui, o que você diria hoje para uma menina que vai ser mãe, que acha que não vai conseguir, que pensa em largar, e eu não tiro a razão às vezes, porque a gente sabe das dificuldades, mas fala um pouquinho dessa experiência sua de conseguir, como diz o outro, 2 diplomas, e o mais difícil que é o de ser mãe. Na verdade, eu costumo brincar que eu saí da graduação com um pacote completo, né, professor? Diploma, marido e filho. Então, eu tenho hoje a graça de ter aquele meu namorado, né, lá da graduação, como meu marido, a gente já está junto há 27 anos, né? Então, meu filho já tem 25. Então, é uma história, assim, que eu tenho muito orgulho dessa história, sabe, professor? Eu olho para trás e penso que foi possível, então, o que eu tenho que dizer para essas meninas que estão aí hoje, que é possível. E digo mais, é mais possível ainda do que foi para mim, porque hoje nós temos muito mais facilidades. Né? Por exemplo, quando eu deixei meu filho na creche pela primeira vez, quando ele tinha 5 meses, professor, eu não tinha um WhatsApp, eu não tinha como acessar a creche por vídeo. Hoje todo mundo consegue fazer isso, a professora consegue te mandar alguma notícia da criança em tempo real, né? Então, assim, se foi difícil para mim, não vai ser fácil para vocês, mas vai ser um pouco menos doloroso todo esse processo. Né? Mas é completamente possível, professor. Mas, assim, não é fácil, tá? Eu costumo dizer para as minhas alunas, eu consegui, mas eu não aconselho ninguém. Então, eu não digo que assim, vai lá porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Mas é um ponto muito delicado, porque nós precisamos ter muita força para poder encarar essa jornada, que acaba sendo, às vezes, até tripla, sabe, professor? Porque eu tinha 20 anos, vivia na minha casa, um ano depois do namoro eu fiquei grávida, eu estava ali 1 ano e pouco, do 3º para o 4º período, ele nasceu entre o 5º e o 6º período. Então, eu fui morar, né, com ele, com 2 bolsas de iniciação científica. Olha isso, professor, nós vamos morar junto, cada um recebendo uma bolsa de iniciação científica. Né? Então, a gente tinha o apoio da família ali, a família dele, principalmente a minha, não podia ajudar, mas a família dele nos ajudava. Mas foi bem complexo, foi uma vida de muita restrição em todos os aspectos, né? Mas a gente mirava no futuro. E aí eu tenho um episódio, que era um episódio, professor, muito complexo, assim, muito triste. Que o meu coordenador de curso na época, quando eu falei que estava grávida, e eu fui lá montar o meu horário, ele falou assim, por que você está fazendo esse horário aqui? Eu falei, porque eu vou fazer as disciplinas. Ele falou, você não vai, nenhuma menina grávida consegue fazer esse número de disciplinas que você está colocando, e depois que a criança nascer, eu tenho certeza que você vai trancar. Vai entrar no índice de evasão do curso. Eu falei, não vou trancar. Ele falou, você está dizendo isso agora, mas ninguém suporta, ninguém aguenta, a maioria tranca, você vai demorar para formar, aí não vai conseguir formar, deixa ele estudar, e você vai cuidar da criança. Eu ouvi aquilo, professor, assim, como um soco na boca do meu estômago, sabe? E foi muito complicado eu ter que provar. E foi até bom, porque, na verdade, aquilo me incentivou muito. Eu dizia assim, nova, né? Com 20 anos você tem essas bobeiras que você tem que se provar para os outros, né? Hoje eu não estou nem aí com a opinião alheia, mas naquela época eu me preocupava, porque a gente é novo, né? Eu falei, ele vai ver só se eu não vou terminar. Pois terminei, no tempo certo, não terminei antes porque não quis, porque eu poderia, e terminei com um dos maiores coeficientes da história do curso de zootecnia da rural. Eu soube recentemente, professor, bem recentemente, que até hoje até hoje não, até uns... Não, recentemente não, porque a pandemia já foi 5 anos, até antes da pandemia, depois eu não tive mais notícia, que os meus cadernos, que eu anotava tudo, escrevia tudo, estavam na Xerox ainda do Instituto para o pessoal usar, né, depois de algumas gerações. Né? Então, isso foi um incentivo muito grande para mim, né, para provar isso para ele. Mas eu também tenho que dizer, professor, que teve alguém que teve um papel fundamental também nesse processo, né?
que foi o meu parceiro, né? Que também assumiu tudo isso comigo. Porque eu poderia ter deixado a criança mais tempo com a minha mãe, mais tempo lá com a minha sogra, mas nós optamos por estar conosco. E a gente só conseguiu fazer essa opção porque a gente estava junto mesmo. Né? Mas a sobrecarga era muito minha, porque era eu que cozinhava, lavava roupa, né? Cuidava da criança e tudo mais. Mas é muito possível, sabe, professor, que a gente tenha filho. Filho não é impeditivo para que você tenha uma carreira boa. Não deve ser impeditivo. Filho, inclusive, deve ser o seu ânimo, porque você precisa saber que agora você não tem que fazer só para você. Era esse meu pensamento, eu precisava também por ele. Então, era isso que eu pensava o tempo todo, né? Por mim e pelo meu filho. Não dá para eu poder, né, deixar tudo agora para lá. Eu tinha uma bolsa de iniciação, eu era monitora, tinha monitoria, depois eu consegui a bolsa de iniciação científica com uma mulher também extremamente inspiradora, que me acolheu na gravidez, quando ninguém queria acolher, porque todo mundo achava que eu não ia dar conta de ter uma iniciação científica, porque eu não sei aí, professor, na universidade, aqui na UFSJ não é mais assim, mas lá na Rural a gente concorria junto com o orientador com o nosso coeficiente. Aqui a gente não precisa, aqui na UFSJ não precisa do coeficiente do aluno, vai só o orientador, mas lá precisava, e eu tinha um coeficiente bom. Então, eu elevaria o nível né, da nota para poder ser aprovado o projeto, mas ninguém queria, porque as pessoas achavam que eu não ia dar conta. E ela me abraçou, né? Então, uma orientadora, que quando eu falei que estava grávida, ela disse, a sua maior bênção. E foi mesmo a maior bênção da minha vida. Mas é possível, tá, professor? É possível com uma luta um pouquinho a mais, com uma exigência a mais, mas que tem uma força que você não tinha, que você passa a ter quando tem filho. E não adianta, professor, que o senhor nunca vai saber o que é isso. É diferente para a mulher. Homem nenhum vai saber o que é isso, é completamente diferente. Com certeza. Eu falo assim que às vezes as pessoas que convivem, né, tem um relacionamento que acompanha essa questão da maternidade, se ele for uma pessoa que tem sensibilidade, ele passa a entender o que é, né, ser mãe, mesmo que ele não saiba o que é ser mãe, mas ele percebe, né, que as coisas precisam de ser vistas de uma forma diferente. Mas, Janaína, eu queria te perguntar, assim, hoje eu falo isso e você não precisa de ter nenhum medo de estar sendo exagero, você é uma das pessoas mais influentes na área de produção animal do Brasil. E eu tenho certeza que você não programou isso. Você construiu uma carreira sólida, né? Estudou muito, trabalhou muito, mas você não falou assim, eu quero ser uma pessoa influente, né? Isso aí foi uma consequência do seu trabalho, que sempre foi sério, de qualidade, e aí você conseguiu entrar para essa área de popularização da ciência, de divulgação. E eu queria que você falasse para mim, assim, porque é tão cômodo você ficar dentro do seu gabinete, preparando aula, dando aula, orientando iniciação científica, mestrado e doutorado, e, não, a minha função aqui já está bom. E você fez a opção de, como diz o outro, além de tudo isso, ainda fazer esse trabalho que eu acho formidável, né, de divulgação, tecnológica, de difusão, de extensão, principalmente, né, na área que você atua mais, de pastagens. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu tenho certeza, eu faço as entrevistas, tinha aqui a residência agrícola, e eu sempre perguntava, quem é uma pessoa que te inspira? Tinha 2 nomes que aparecem sempre, Janaína Matuselli e Pedro Veiga, que são pessoas que fazem muito palestras, que falam muito para estudantes, que falam muito para produtores, né? Como que é hoje? Como é que você conseguiu fazer essa transição, né, para sair dessa zona de conforto? E o que você diria para as pessoas que querem fazer um trabalho nessa linha parecido, nessa mesma vertente?
Professor, o senhor fala para não ter medo de ter exagero, mas é assim, o senhor está falando isso, mas eu já conversei com o senhor sobre isso, né, algumas vezes. Eu não tenho muita consciência, talvez, dessa influência e tudo mais, mas às vezes eu penso que é importante que outras pessoas estejam também nesse ritmo, sabe, professor? Porque nós geramos tecnologia e ciência nas universidades e nas Embrapas num volume muito grande, sabe? Mas nós temos um problema maior, que é passar essa ponte que tem entre a ciência e a tecnologia ao produto rural. Quantas vezes eu já fui em fazenda e vi um monte de coisa sendo feita de um jeito que a ciência já resolveu para ser diferente, melhor e mais eficiente, às vezes até sem custo. Quantas vezes isso aconteceu com o senhor? Comigo, inúmeras. É de doer o coração, né? Então, assim, professor, esse processo... Porque foi bem o que o senhor falou, a gente tem uma zona de conforto, que é você fazer o quê? Iniciação científica, orientar mestrado, aqui a gente não tem doutorado, mas estava indo tudo bem, eu dou lá 12, 14 horas de aula por semestre, e é uma beleza. Só que aí a gente começa a sentir falta mesmo dessa popularização da ciência, né? Vamos fazer essa ponte. E durante a pandemia, eu não tinha muito conhecimento de rede social, eu tinha um Instagram lá para botar foto dos meus cachorros, e só. E não tinha muita coisa. E aí eu falei, gente, o senhor imagina que o senhor passa pelo mesmo problema. Os experimentos na área de pastagem, eles são pesados, né? O menino tem que ir debaixo de sol, ficar cortando capim, ficar lá vigiando boi, ruminando, mijando, cagando, comendo, o que está fazendo. O comportamento digestivo, às vezes, de 24 horas, é pesado. É debaixo de sol, debaixo de chuva, tem que ir lá depois ao laboratório. E eu tinha um grupo muito forte. E aí veio a pandemia. Eu estava vendo que esses meninos, eu falei assim, gente, eles me vão largar esse curso, o que nós vamos fazer? Aí eu falei, vamos fazer as reuniões virtuais. Aí uma aluna falou, professora, por que você não faz uma live no Instagram? Abre um Instagram pra gente, para o grupo de estudo e tal. Eu falei, não vou abrir um Instagram chamado grupo de estudo, não, porque depois eu posso querer usar esse nome do grupo de estudo para outra coisa, vou fazer uma coisa mais genérica. Aí abri Forra de Cultura e Pastagens, professor. E aí, até hoje eu me arrependo, porque o Forra de Cultura é difícil para alguns pecuaristas. Eles têm dificuldade, né, de procurar esse nome e tal, mas enfim. Quando eu fiz a primeira live, eu achei que quem fosse entrar na live, professor, eram meus 20 alunos do grupo de estudos no Instagram. Eu não sabia como funcionava o negócio. Na hora que eu olhei, tinha lá 80 pessoas. Falei, de onde saiu esse resto desse povo? E o povo perguntando, olha o barulho de novo. E o povo perguntando coisa. E a minha aluna falou, professora, quinta-feira que vem você faz de novo. E aí a rede social foi crescendo, eu passo então a alimentar o YouTube muito inspirado, assisti muitos vídeos do senhor para ver como é que o senhor fazia, uns no campo, uns indoor aí. E comecei a fazer isso, professor. E a rede social tomou uma proporção muito grande. Mas é por quê? Porque é a Janaína? Não, professor. Não é porque era a Janaína que estava ali. Sabe por quê? Era por causa da linguagem. Se fosse uma outra pessoa conseguindo se comunicar com o produtor numa linguagem que eu levo a ciência de uma forma mais simples e não simplória, é diferente. São coisas diferentes. Tá? Nós teríamos os mesmos números, o mesmo engajamento. E aí, quando o senhor me pergunta o que dizer para quem quer criar essa vertente, o senhor sabe tanto quanto eu. Existe uma coisa, assim, fundamental para quem hoje quer trabalhar com popularização da ciência e tecnologia, tá? Que é a disciplina. Tem que ter disciplina. Que se você não tem disciplina, você não consegue ser visto. Agora, antes da disciplina, tem uma coisa. É o conhecimento. Não adianta você querer ir fazer isso se você não estuda. Professor, eu estudo todo dia. Não tem como. Para responder uma pergunta que alguém manda, eu preciso, às vezes, pesquisar, consultar vocês lá no grupo do Forra de Cultura. Porque não é fácil, professor. O senhor sabe disso. Colocar nossa carinha aqui na rede social, você pode virar uma inspiração, você pode virar chacota. Eu poderia não estar aqui, tá? Eu, Janaína Marcelo, uma história inspiradora. Mas poderia não ser, porque você corre um risco, você faz uma aposta. Será que isso vai funcionar? E funcionou. Né? Mas qualquer pessoa, foi o que eu falei, qualquer pessoa que tenha conhecimento suficiente, que tenha disciplina, que consiga trazer uma linguagem que o pecuarista consiga se identificar, então é isso que eu digo. Se tem uma coisa fundamental, professor, para qualquer zootecnista, tá? Que precisa saber, além do conhecimento, é a gente saber se comunicar com o público que você está falando. Então, se eu tiver que dar uma palestra em nível científico, eu tenho que saber me comunicar com esse público, que é diferente de uma palestra para produtor rural. Então, você compreender essas linhas que são muito tênues, elas são fundamentais para que você consiga fazer essa popularização da ciência, né? E aí, hoje eu pago a conta, né, professor? Porque eu tive que fazer uma escolha nesse processo. E ela foi uma escolha dura,
né? Porque enquanto eu estou aqui gravando com o senhor, gerando um conteúdo, fazendo um vídeo para o YouTube ou para o Instagram, eu não estou escrevendo um artigo científico. Isso teve um impacto na minha produção científica, mas foi uma escolha minha. Eu quis que fosse assim, porque eu queria saltar os muros da universidade, porque alguém tem que fazer isso. Tem outros colegas fazendo isso junto, né? Nessa parceria toda, assim como o senhor faz também. Mas eu estou pagando a conta. Eu não consigo manter mais a mesma produtividade. Isso me incomoda? Não, não me incomoda. Porque eu vejo que eu tenho uma outra utilidade, né, para a sociedade. Não só para a academia ou para a ciência, mas para a sociedade, para a pecuária de uma forma geral. Então, eu posso dizer para o senhor, professor, com toda segurança, que dentro dessa minha trajetória toda, lá na Rural, com uma criança pequena, um mestrado uma das melhores universidades do Brasil, com um orientador fantástico, que foi o professor Dilermando Fonseca, lá da UFV, hoje, nesse momento, eu estou vivendo o melhor momento de realização profissional da minha carreira. Não porque eu esteja aí nas mídias aparecendo, mas porque eu sinto que eu consigo avançar com o meu propósito. E existem pessoas que acreditam junto comigo que querem melhorar. Então, esse retorno é o que faz eu dizer para o senhor seguramente que esse é o melhor momento da minha carreira profissional. Mas amanhã vai ser passado, e amanhã vai ser melhor do que hoje, com certeza. Amém. Mas, Janaína, né? Eu tenho um ditado. Essa semana eu postei alguma coisa no Facebook, né? Que eu coloquei lá. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Em todos os sentidos, né? E não tem como a gente, em algum momento da sua vida, você não fazer escolhas. Eu, por exemplo, o pessoal me cobra muito. Eu tenho 6 anos que eu não oriento mais pós-graduação. Parei, eu achava que aquilo não era mais para mim. Eu tinha outras coisas que eu não gostaria de... Eu estou saindo da universidade já, dependendo de, como sempre, né, de burocracia, de órgão público, já poderia estar aposentado. Mas eu acho que assim, né, tem coisa que eu não posso sair da universidade sem me dar ao luxo de fazer isso. Então, essas escolhas, eu acho que elas são naturais, né? E quem não as faz, passa a vida inteira frustrado, porque não teve coragem, lá na frente vai lembrar, eu devia ter feito, né? Eu sempre me arrependo do que eu não faço. Exato. O que eu faço é sempre certo. Janaína, aqui para a gente poder, nós já estamos, eu falei que era 15 minutos da Janaína, já vamos para beirando 30, né? Ah, que delícia, eu nem vi isso tudo. Pois é. Mas, Janaína, quando você fala hoje e falando um pouquinho desse seu trabalho, né, que você entra, sei lá, 5, 6 anos atrás que você começa a fazer esse trabalho, duas coisas que eu gostaria de te perguntar, assim, ver como que você sente. Primeiro, como que você enxerga a aceitação, né, de uma zootecnista, de uma médica veterinária, de uma engenheira agrônoma, de engenheira agrícola, florestal, das ciências agrárias. Como que você tem visto hoje essas profissionais mulheres dentro do agronegócio brasileiro, tá? E para a gente dar uma finalizada, o que é que você recomenda para uma pessoa que está formando agora e vai entrar nesse mundo, vamos dizer assim, em nível mais profissional? Então, professor, eu vou fazer um paralelo agora nesse final com aquilo que eu falei no começo, né? Está tendo essa mudança aí em relação ao número de alunos que ingressam, né? Você percebe que tem... Aí também é assim, né, pessoal? Mais menina que menino, né? Mais mulher do que homem ingressando na universidade. Tá assim aí com o senhor? Há muitos anos já. Há muitos anos, exatamente. Assim, eu comecei a contar, pelo menos de 8 para 10 anos, tem sido ou igual ou mais mulheres. Nunca, eu não lembro de... eu acho que tem uns 6 a 8 anos que eu conto, que eu estava na coordenação, e é assim que acontece. Só que aí, professor, quando a gente vai olhar o mercado de trabalho,
Embora haja mais mulheres se formando, não temos mais um número grande de mulheres sendo empregadas. Elas não são maioria, elas são maiorias na formação, mas na empregabilidade a maioria é o homem. Né? Então, não adianta, gente, como o senhor falou no começo, não adianta ficar de hipocrisia. Não adianta ficar de hipocrisia, porque existe, sim, uma maior dificuldade para nós, mulheres, no mercado. Existe. Veja bem, se, por exemplo, um aluno formado aí for virar um representante comercial, vai comer estrada, mulher também pode fazer isso, mas a partir do momento que ela engravida, ela tem um filho, ela já passa a ter uma restrição. Tá? Ela não vai mais poder ficar comendo poeira, estrada, tantos e tantos quilômetros como era antes, porque agora ela tem a criança, ela tem que levar para a creche, tem que levar para a escola, então ela vai ter que se adequar e ver se a empresa consegue adequar ela numa outra formação, numa outra função ali na empresa. Então tem essa dificuldade. Nós temos uma outra dificuldade, e essa para mim é pior, tá? Existe o preconceito, que você é mulher, você não vai derrubar o boi com a unha? Existe. Tem diminuído muito, tá? Mas eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu recebi um contato de um pecuarista que tem uma fazenda grande, muito grande, ali na divisa de Minas, ali com o Distrito Federal, né, perto da região de Unai, ali. Ele falou, professora, eu estou precisando, né, de um gerente para minha fazenda, um salário muito bom, uma casa muito boa, sabe, professor? Eu falei, não, eu tenho sim, tem um pessoal formando. Ele falou, não, professora, não pode ser aluna. Não pode ser mulher, eu não quero gerente mulher. Eu falei, mas por que você não quer uma gerente mulher? Eu já logo... Ele falou assim, não sou eu não. Inclusive, a última gerente mulher que eu tive foi a melhor que passou lá na fazenda, mas eu tive que mandar embora porque as esposas dos vaqueiros não queriam ela lá. Então, assim, o nível do preconceito, ele existe não só do homem para a mulher, mas de nós conosco também, com nós mesmos. Né? Então, as mulheres, em sua maioria, foram criadas para serem mais competitivas. Isso é uma coisa que nós, como mulheres, precisamos quebrar, para que a gente não seja competitiva, para que a gente seja muito mais amigas, juntas, como os homens são. Vocês mais facilmente batem, né, no ombro dizendo parabéns e a gente bem menos do que isso. Né? Então, nós precisamos atravessar essa barreira. O salário, né, tem um documento da Embrapa, professor, que inclusive eu recomendo muito, né, que são mulheres, o nome do documento é Mulheres da Pecuária, um documento de 2023, bem interessante, que traz uns números muito bons. Né? Então, esse documento, né, fala, né, que as fazendas mais rentáveis e competitivas, elas são administradas por mulheres, né? Então eles colocam que as fazendas de mulheres têm administradas por mulheres têm uma alta empregabilidade também, mas ainda assim empregam mais homens do que mulheres, mesmo sendo administradas e geridas por mulheres, mas existem serviços, professor, que bem menos mulheres estão aptas ou, né, preparados para fazer, como de vaqueiro, por exemplo. Nós temos pouquíssimas vaqueiras, a maioria é tudo vaqueiro mesmo. Então, acaba que tem que contratar mais homens, né? Então, não adianta. Foi como o senhor disse, não vamos ficar de hipocrisia. Nós temos, sim, limitações salariais. Esse documento da Embrapa diz que o nosso salário é 12,3%, se eu não me engano, ou 13,2% menor do que o dos homens para exercício da mesma função. Né? Então, nós sabemos disso. E, além disso, nós temos que trabalhar o dobro, né? Que é trabalhar no trabalho, trabalhar em casa, né? Porque ainda existe essa questão cultural. Mas, né, existem as facilidades também de você ser mulher. Por exemplo, se o senhor for engrossar com um funcionário, ele vai reagir com o senhor diferente do que vai reagir comigo. Ele vai ter um limite, né? Então, nós temos que aproveitar essa vantagem, o nosso poder de liderança, a nossa capacidade de exercer e fazer múltiplas tarefas, né? Porque isso, professor, é uma questão evolutiva. Vocês, homens, foram adaptados a ficar lá esperando a caça passar, concentrados só na caça, por isso que vocês só fazem uma coisa só. A gente não, tinha que cuidar do fogo da criança, se não estava vindo bicho para comer a criança, se não estava tendo ataque, e aquela confusão toda, né? Então, a gente sabe fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo e fazemos bem essas múltiplas coisas. Né? Então, isso é uma vantagem nossa que a gente tem que usar a nosso favor, né? Então, tem dificuldades, mas tem facilidades. O que eu recomendo, professor, é que nós, mulheres, não temos que nos ater somente às dificuldades e nos vitimizarmos. Isso aí eu não aceito. Nunca aceitei. Então, quem fala, você já sofreu preconceito no campo por ser mulher? A minha resposta é, se alguém tentou, eu nem notei, porque eu não me vitimizei. Eu não notei. Se alguém tentou fazer algum tipo de preconceito comigo, passou batido, porque ele ficou sem graça, porque não rolou. Porque eu simplesmente não absorvi isso. Então, nós precisamos entender que a nossa capacidade, ela está acima
daquilo que a gente precisa provar para quem tem preconceito. Né? Então, quanto a trabalho, não tem argumento. É só isso. Eu acho que nós temos muita capacidade e que, se precisamos trabalhar dobrado, já teve tempo que precisava trabalhar triplicado, daqui a pouco nós vamos estar em condição igual. Falta muito pouco para isso, professor. E eu tenho muita esperança de ver isso, assim. Janaína, assim, você falou, a gente tinha um programa de residência aqui, né? Residência agrícola, que foi uma pena, que para mim foi o melhor programa que surgiu todo o meu tempo dentro da universidade, que os meninos iam, recebiam uma bolsa de R$ 1.200, mais alimentação, transporte e tal, para ficar numa empresa, numa fazenda. Todas as meninas foram empregadas, mais do que os homens, tanto nas empresas, como empresas da área comercial, como mais na produção, nas fazendas. Você sabe qual que era a grande limitação das fazendas? Os proprietários falavam comigo, eu não posso mandar, eu não tenho instalação para receber mulher. O banheiro é único, é o homem, não dá certo. Eu não tenho segurança de deixar essa menina dormindo lá. Não tem, sabe? Alguns que tinha uma casa de um funcionário que a mulher recebia, às vezes já chegou até a ficar, mas é realmente muito difícil. Mas, Janaína, só uma coisa que eu me deu vontade de estudar um pouco de antropologia. Você falou dessa história que o homem só ficava ali esperando para poder matar. Ele ficava fora de casa. Eu não sei em qual momento que vocês ensinaram esse povo a obedecer mulher fielmente, igual vocês conseguiram. Mas tudo bem. Não, eu tenho que estudar antropologia, então, mesmo. É desde sempre. Ai, Janaína, mas olha, nós já estamos aqui caminhando para o final, né? Não vou tomar muito o seu tempo. Queria te agradecer, né? Dizer para as meninas que se é que tem alguém que ainda não segue o canal Forragicultura e Pastagens no Instagram e no YouTube, né? Entrem lá, a semana inteira tem material lá sendo postado lá da professora Janaína. Eu acho que é a pessoa que mais fez lives aí ao longo desses anos aí, desde 2020 para cá, né, Janaína? Então, quem não conhece o canal, que eu acho pouco provável, que vá lá e se acompanhe. E, Janaína, eu queria agradecer imensamente, sou seu fã de carteirinha, tá? E então aproveito para agradecer e para pedir que você despeça aí eu tenho certeza que deve ter muito homem assistindo, né? E eu acho que é muito importante, mais do que as mulheres assistirem esse vídeo, são os homens, para a gente ver aonde que nós podemos melhorar, tá? Para poder aproveitar de uma competência que está cada vez mais difícil e que ela tem cada vez sido encontrada com mais facilidade nas mulheres. Então, fiquem atentos a isso também. Professor, eu que agradeço o convite. Falei no começo que é sempre uma honra estar aqui no AgroVerdades, né? Então, também sou muito fã do senhor, fico feliz por esse espaço, né? E quero dizer, né, para todo mundo que mais importante do que talvez o papel de homens e mulheres é o papel, né, que o Brasil tem no agronegócio, né? Nós somos o farol do agronegócio tropical, principalmente. Então, todo mundo tropical espera que a gente gere ciência e tecnologia. Nos sistemas de produção a pasto, professor, a gente faz ainda muita coisa errada. Você imagina quando a gente começar a fazer tudo certo, onde é que nós vamos parar, né? Vão até jogar uma bomba atômica na gente capaz, porque nós vamos estraçalhar todo mundo. Né? É até perigoso. Então, um recado que eu gostaria de deixar para todo mundo é que se tem uma coisa que a gente precisa adquirir o tempo todo é conhecimento. Né? Então, aprender nunca é demais. Né? E compartilhar o conhecimento é a única coisa que, quando você divide, você multiplica.
né? Então, é interessante que a gente não guarde o conhecimento só para a gente, que a gente multiplique esse conhecimento, que a gente compartilhe esse conhecimento, para que a gente possa fazer o nosso país ainda mais pujante na agropecuária, né? Porque nós temos total condição para isso. Né? E nós, mulheres, somos uma força muito importante nesse processo. Né? Embora sejamos ainda minoria numa área, né, num mercado que ainda é mais um pouco fechado e mais aberto para os homens, nós já estamos mostrando a nossa força e nossas capacidades, né? Então, fica aí essa mensagem, né, de que nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter conhecimento, né, e correr atrás aí de tudo que a gente deseja, né? Porque sonhar não custa nada, mas realizar o sonho é bom demais, né, professor? Com certeza. Bom, pessoal, então, Janaína, muito obrigado. E, como sempre, a gente termina aqui esse vídeo dizendo que esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.